Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero começar com uma provocação. Eu quero, na verdade, a intenção do vídeo hoje, como a gente está falando de comportamento humano, eu também quero aqui mesclar alguns vídeos que nos ajude a refletir um pouco sobre nós, sobre nossos comportamentos, sobre nossos pensamentos e a gente aprender a fazer uma autoavaliação. E hoje é um vídeo de provocação justamente para fazer você pensar um pouco sobre o seu comportamento. E prometo, não tem nada de errado com essa avaliação. Até porque o que eu vou falar hoje faz parte do nosso dia a dia, faz parte da própria psique humana e eu vou explicar o porquê faz parte. Eu até coloquei como título aqui: por que nossa mente sempre busca alguém para culpar pelo que acontece? Pelos nossos erros, equívocos, escolhas. Por que nós fazemos isso? Isso é um problema? Isso é um desvio comportamental? Isso é uma coisa natural do ser humano? Ou até onde é um desvio? Até onde é uma coisa natural? E por que nós fazemos isso? Isso é uma coisa que tem a ver com o nosso moral, com nossas virtudes ou com a falta dele? Bom, eu quero conversar isso com vocês, mas eu quero conversar de uma maneira que eu possa gerar em você uma reflexão para vocês pensarem sobre o comportamento. Afinal, é disso que eu falo sobre os meus vídeos. Desenvolvimento comportamental humano. E eu quero também, nesse vídeo, explicar por que isso acontece, da onde vem essa estruturação psíquica de a gente, de vez em quando, no dia a dia, colocar a culpa ali na pessoa, no nosso colega, no nosso cônjuge, no nosso filho, nos nossos amigos, no nosso chefe, na nossa equipe. Por que nós fazemos isso? O que acontece com a gente? Então é um vídeo bem reflexivo. Eu vou ser bem aqui um pouco, vai ser um vídeo de novo longo, mas é que eu quero explorar isso para que vocês olhem para vocês mesmos com um olhar crítico, mas um crítico com carinho. É aquilo que eu expliquei no vídeo de ontem, que eu falo de fracasso, e hoje eu quero que vocês coloquem aquilo que eu falei no vídeo de ontem sobre esse olhar. Ou seja, fazer uma autocrítica, uma autoanálise de si mesmo, mas uma autoanálise sem julgamento, uma autoanálise para vocês perceberem o quanto nós somos imperfeitos e o quanto nós somos perfectíveis e o quanto muitas vezes a gente cai nas nossas próprias estruturas mentais, nas nossas próprias concepções. Quanto de vez em quando nós somos vítimas, nós somos, quando a gente tem muito hábito de julgar o outro, quanto nós também temos que olhar para nós e falar assim, cara, olha o quanto eu tenho disso. Então, aqui eu vou trazer uma maneira de a gente fazer isso. Beleza, pessoal? Esse vídeo também tem um artigo. O artigo o nome do vídeo é o nome do artigo. Porque nossa mente sempre busca alguém para culpar pelo que acontece. Está lá no meu blog, marcelosouza.com.br, Marcelo com dois L's, Souza com Z. Só digitar lá, nossa mente, clicar ali na lupinha que tem no lado de cima ali na parte de cima do blog, que vai aparecer o vídeo. É muito legal você ler o artigo, não só porque ele vai complementar tudo que eu estou falando, mas no final eu estou tentando sempre agora nos meus artigos deixar um exercício ali, ou de terapia, ou um exercício que eu daria no processo de terapia cognitiva, comportamental, ou questões que normalmente eu uso nos processos de coaching. Então, se você é coach e quer aprender como fazer questionamentos sobre isso do seu cliente, lá tem algumas questões. E se você que quer aprender um pouco, olhar para você mesmo, entender um pouco mais de você, lá também tem esses exercícios que eu trago para você com todo carinho e espero que faça. Aliás, Adriane, muito obrigado pelo e-mail sobre o eu, isso e nós, dos exercícios, comentários dos exercícios que você fez. Achei muito legal, obrigado. Bom, pessoal, por que nós, de vez em quando, colocamos a culpa nas pessoas sobre nossos erros, nossos equívocos, nossas escolhas? Por que é mais fácil culpar o outro? É claro que isso, de uma maneira descontrolada, é imoral e, além de ser imoral, é um desvio comportamental. São pessoas que têm ali um desvio, ou o borderline, ou uma pessoa que sofre, ou um sociopata, ou um psicopata, ou um narcisista, ou seja, pessoas que têm ali algumas concepções neurais
que precisam ser tratadas. E não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu não estou falando das pessoas tóxicas. Eu estou falando das condições que muitas vezes nos faz tóxico. Mas não que nós somos tóxicos, ou seja, nós não temos essas desestruturas, ou essas descompensações neurais. Isso tudo tem mais a ver com as formações neurológicas, tá ok? Então deixo sempre muito claro isso. Estou falando aqui num contexto de pessoas que têm ali próximo a uma normalidade, uma capacidade de lidar com as outras pessoas no mundo social de uma maneira mais estruturada, o processo cognitivo capaz de saber lidar com o seu dia a dia. É muito complexo falar sobre isso e é por isso que eu vou fazer um vídeo só para explicar. Já falei isso, eu estou montando esse vídeo, apesar que eu já tenho 2 artigos que eu falo sobre o que é ser tóxico e o que é estar tóxico, o que é ser abusivo. Eu vou montar um vídeo sobre isso, mas isso é um questionamento para a gente tomar muito cuidado dentro do que eu falo aqui das concepções do dia a dia nosso. Beleza, pessoal? Bom, tirando esse parênteses, vamos lá. Por que nós temos de vez em quando esse hábito? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender que muito das estruturas e das artimanhas para lidar com o dia a dia não vem de hoje. Vem de um processo evolutivo do ser humano. O ser humano, quando ele aprende a falar e quando ele começa a conviver, ver a necessidade de conviver em mundos, em um conjunto social, em grupos, isso vai formando as sociedades, ele percebe que ele precisa de algumas artimanhas de sobrevivência. E é claro que o ser humano ele aprende isso muito rápido. Aliás, uma das primeiras coisas que o ser humano aprende nesse processo social vem com aquilo que também é um conceito natural dele, que é a mentira. Ou seja, isso é parte do nosso dia e não tem como nós tirarmos isso de nós, porque provavelmente sem certas malícias do dia a dia, a gente também não consegue lidar muito bem com a realidade do mundo não do mundo que nós constrói, mas com o mundo que impacta, que nos afeta, esse mundo que é além daquele que nós construímos. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse processo evolutivo, quando a gente sai ali, quando a gente vai aprendendo a lidar, a conviver com essas pessoas, a gente vai construindo ali certas ferramentas cognitivas para que a gente consiga melhorar o nosso modo de se colocar, de se pertencer a aqueles grupos. E uma delas é justamente essa questão da atribuição das responsabilidades. E isso é engraçado que quando você vai olhar os estudos sobre isso, existem alguns animais que eles usam as mesmas artimanhas de culpar os outros amiguinhos ali, justamente para tentar não sofrer ali qualquer tipo de reação do seu criador, né? É muito legal a gente estudar sobre isso. E o ser humano não poderia ser suficiente. Mas de onde vem isso hoje sobre a concepção dessa contemporaneidade, desse mundo que a gente vive, desse mundo presente? Por que isso está muito forte hoje e você vê isso muito presente, estou repetindo, mas assim, de uma maneira muito intensa, muito incisiva em pessoas que não poderiam estar atribuindo essa condição, até porque o princípio da liberdade é assumir as responsabilidades. E hoje a gente nos dá de um mundo de aparências, um mundo muito da percepção de ser julgado, de ser criticado, de ser banido, enfim. A gente está em constante medo de não ser suficientemente capaz de ser pertencente a um grupo, a um meio, de ser reconhecido, de ser admirado, de se sentir ali uma pessoa potente no seu dia, uma pessoa que faz a diferença. E essa condição, essa estruturação que é o medo, muitas vezes nos desvia do nosso comportamento. Eu vou explicar isso, por que isso acontece. Mas, fundamentalmente, nós não aprendemos a culpar os outros desde agora. Isso vem lá na nossa criancinha, lá quando a gente é criança. Por quê? Porque a gente foi constituído dentro de um mundo, de uma realidade social, onde desde criança nós somos colocados em provação. Ou seja, é exigido de nós, criança, algo que é muito maior do que nós mesmos como criança. É a necessidade de ser o melhor da sala, o melhor atleta, o mais bonito, o mais bem vestido, o mais bem arrumado, o mais isso, o mais aquilo. São tantas cobranças sobre uma criança que ela não tem estrutura cognitiva que vá sustentar essas cobranças. E essas cobranças não pertencem à criança, pertencem muito mais aos problemas psíquicos dos pais,
as inseguranças vindas dos pais, e os pais querem atribuir, deslocar a sua condição de insegurança, a sua condição de medo, a sua condição de estima, enfim, dos problemas que ela convive, quer jogar isso numa criança, e é claro que isso vai gerando na criança uma dependência de saber lidar com certas ferramentas, justamente por causa da maneira com que ela vai construindo a sua realidade, da maneira que ela vai exercitando essa condição de como lidar, enfrentar o mundo de uma maneira resiliente ou não. E isso é um processo do ser humano e começa condicionalmente na criança. Eu vou explicar isso de uma maneira melhor. Eu dentro dos estudos, para entender um pouco mais sobre essa condição, de o quanto isso impacta em nós, eu fui de uma maneira muito profunda tentar estudar quais são os pontos fundamentais de um adulto. O que um adulto espera do seu mundo, da sua relação, e o que favorece ele a tomar certos desvios morais para saber lidar com a sua realidade. O primeiro, e talvez o mais importante dentro dos estudos que tem da psicologia social sobre a condição humana e meio à sociedade, é a segurança. O ser humano, ele tem uma necessidade de se sentir seguro, porque somente quando ele se sente seguro que ele se sente ameno. O que eu quero dizer com isso? É a segurança que faz ele estabilizar a sua emoção. Ou quando ele se sente inseguro, ele se sente ameaçado. E quando ele se sente ameaçado, ele se sente muitas vezes incapaz de ter uma consciência clara da realidade do mundo que ele constrói. Então, o primeiro impacto no adulto é a segurança, é a sensação de segurança. O que faz ele muitas vezes cometer certos deslizes comportamentais, justamente para que ele não consiga, para que ele consiga lidar com a falta de insegurança. Então, um dos primeiros pontos que levam uma pessoa a cometer esse tipo de atitude, por exemplo, é justamente a segurança. O outro tem a ver com os relacionamentos e as conexões. Isso também é compreensível. O ser humano, ele é um ser social. E ele, seja no amor, seja na amizade, seja na coletividade, seja na apresentação, seja na imposição, seja na chamar a atenção, ele sempre está buscando observar o como ele está se relacionando. E aqui é uma coisa muito legal que eu sempre falo para meus clientes. Se você quer saber como você está, olhe para os seus relacionamentos. Como eles estão? Eles são saudáveis ou não são saudáveis? E o relacionamento é muito importante para o ser humano para que ele saiba lidar com o mundo real. Lidar é saber diferenciar os acertos dos erros e saber gerenciar isso nessa condição do dia a dia. E as conexões são fundamentais também nessa estruturação de fazer ele resiliente ou não. Ou seja, saber gerenciar a realidade da vida e suas diversas performances. O outro tem a ver com a estima e com o relacionamento, ou seja, a autoestima é o que está ali entre a emoção e o sentimento, é o que está ali justamente na percepção dos afetos. E a autoestima é algo que faz a gente sentir potência de ser ou não ter potência para ser, ou seja, é o que movimenta nós, é o que faz a gente sentir prazer com a vida. Então é claro que a estima tem a ver com o reconhecimento, ou seja, como as pessoas estão me reconhecendo. Então, a ferramenta de culpar os outros é uma ferramenta de blindar você, como se você conseguisse ser perfeito. E é claro que isso também tem a ver de como nós observamos e olhamos a vida, ou seja, quais são as sombras que nos complementam. Outro ponto que eu percebi é a autorrealização e o crescimento, pessoal, o quanto nós somos preocupados com isso. Como a gente pode se sentir realizado e como a gente pode colocar isso em prática para se tornar pessoas que está no processo de crescimento. Aqui vem uma questão muito interessante, que esse crescimento pessoal hoje tem muito a ver com o ter, e há 40, 50 anos tinha mais a ver com o ser. Era mais intelectual, mais percepção do saber, dos princípios morais. Hoje é quantitativo, né? É uma desvirtualização. Mas também isso impacta nessa condição de se sentir responsável e saber lidar com as próprias responsabilidades. E outro, claro, é a sensação de utilidade e transcendência, ou seja, ser uma pessoa muito mais altruísta do que e uma pessoa que, de alguma maneira, está sempre se sentindo útil, sempre é uma pessoa que está
que faz com que as pessoas percebam que ele tem potência, que ele tem força para ser. Então, esses 5 pontos, eles estão muito relacionados à nossa capacidade de saber lidar com a realidade e assumir aquilo que não deu certo, aquilo que a gente efetivamente errou ou cometeu deslizes, e é parte do processo. O problema é que esses 5 pontos, eles são como uma estratégia de nós criarmos, blindarmos da realidade, ou seja, a maneira estou falando aqui de um conjunto de estudos que apontam esses 5 atributos como aquilo que eles mais se preocupam para se esquivar da realidade que eles são, ou seja, são as personas. Eles sempre atribuem as personas fundamentadas a esses 5 atributos para como se essas personas fossem realmente uma armadura e ninguém pudesse saber o que há por trás e a realidade de quem nós realmente somos. É muito legal entender isso, porque que nós fazemos, né? Então, ou seja, quando a gente comete esses deslizes de vez em quando, não, a culpa foi do outro, aconteceu, não é minha culpa, eu acho que foi o cara ali que se cometeu o equívoco ali, ou não, acho que foi o acaso, sempre tem alguém para jogar. E nós fazemos isso no dia a dia, é natural, e nas vezes que nós fazemos, provavelmente algo desses 5 atributos vai estar correlacionado. Da onde vem isso? E aqui que é o legal, e aqui eu acho bacana a gente entender da onde vem isso, até para aqueles que são pais, aqueles que estão hoje sendo pais de crianças aí que estão aí de 4 a 9, 10, 11 anos de idade. É fundamental a gente entender esses pontos que eu vou falar aqui, porque são os pontos também que moldam essa condição de saber lidar melhor com a vida, ou seja, ser responsável por aquilo que realmente é quando adulto, ser moralmente saudável. Bom, de onde vem essa desconfiguração, ou esses equívocos que nós vamos meio que nos sustenta como adultos e que a gente tenta se esquivar? Primeiro ponto da criança, que é o que ajuda aqui eu vou desenhar alguns pontos da criança de um estudo, de alguns estudos que mostram, que levam ou que ajudam as crianças a serem mais resilientes com o mundo real. O primeiro começa na condição de confiança. Conforme a criança vai aprendendo a lidar com o mundo à volta, quanto mais confiante ela vai perceber que ela consegue ser com as coisas que ela vai criando para ela, e a confiança também, ao mesmo tempo, ela percebe que ela está num ambiente seguro, que as pessoas que estão em volta é um lugar seguro, que ela pode confiar naquilo que ela faz, melhor ajuda a formar certas estruturas neurais, essa base fundamental que monta essa essência do nosso ser, que sabe lidar com a nossa com nossas características, com o nosso modo de observar, lidar com o mundo. A confiança, a criança, quando ela aprende a ter confiança daquilo que ela faz, e ela é estimulada a fazer coisas, e há um ambiente seguro, e ela faz por ela mesma, melhora essas estruturações na hora de saber lidar com a realidade quando adulto. Isso é um estudo, eu acho que foi um estudo gigantesco. Eu não sei se vocês lembram aquele estudo do Marshmallow, que foi mundialmente conhecido e acabou se tornando até um dos ícones aí da educação da criança. Aquele estudo começou, se eu não estiver enganado, na Universidade da Austrália, foi repetido por algumas universidades exemplares no mundo. Foram mais de 120 mil crianças estudadas até a fase de concepção adulta, hoje com 50 anos, por crianças com 45, 50 anos, e eles acompanharam toda a evolução dessas crianças conforme eles foram monitorando como foi o ambiente onde essas crianças foram criadas, como foi a adolescência e como eles foram lidando com a fase adulta. Então, isso que eu estou falando aqui, ele é fundamentado mais ou menos em estudos desse nível, tá? Então, eu começo com a confiança é um ponto fundamental. O segundo é a independência. A criança perceber que ela é independente ao modo dela lidar com as coisas dela. Ela não tem que ficar precisando de ajuda, ela mesma vai experimentando, criando, inventando, adivinhando, ou seja, ela vai estimulando a parte neural que tem a ver com lógica, com criatividade, com sentimentos de empoderamento, e isso, claro, vai impactar na fase adulta. O outro 2 pontos que tem a ver com, que é fundamental para
para a criança saber entender que quando põe a culpa no outro, isso você está infringindo um princípio moral de si mesmo, infringindo um princípio moral de uma consistência ética, ou seja, uma consistência coletiva, de saber lidar com as outras pessoas e conviver com as outras pessoas, tem a ver com o sentimento de pertencimento e a integridade e a honestidade. O que eu quero dizer com isso? Pertencimento é ela sentir que ela tem amigos e que ela consegue estimular isso entre os seus amiguinhos, seus colegas. E ao mesmo tempo que ela tem ali uma família, ela se sente pertencente a um grupo, condicionada a um grupo ali onde existem outras pessoas que olham e que entendem ela, enfim, que ela possa olhar e conviver ali. E a integridade e honestidade é a parte dos exemplos que ela convive dentro de casa. Quando ela convive num ambiente sadio, onde isso se parte de um princípio dentro daquele ambiente, não num ambiente disfuncional, e sim um ambiente que ali existe uma certa qualidade de ambiente, de qualidade de respeito, de maturidade, de conversa, de diálogo, ou seja, é um ambiente saudável. Isso também ajuda ela a estimular a percepção dos valores no ambiente que ela vive. E crianças que vivem nesses ambientes têm facilidades também de perceber que quando ela põe a culpa nos outros, ela está perdendo ali, se desviando dos seus próprios princípios, suas próprias características. Tem um estímulo fundamental que também ajuda nessa questão da resiliência, que é a curiosidade e estimular a criança a sempre fazer coisas diferentes. Ou seja, sempre dar algum brinquedo diferente, alguma atividade diferente, sempre estimulando ela a explorar o mundo, ambientes diferentes, enfim, conhecer bichos, conhecer lugares que não são aquele do dia a dia. Sempre estimular isso e sempre estimular a curiosidade da criança. Isso também faz ela lidar melhor e assumir os seus erros, ser mais consciente daquilo que ela faz e também das suas responsabilidades. Outro é fazer com que a criança entenda que ela é um ser singular e não viver um mundo onde vive em comparação. Você é melhor que ele é melhor que você é pior que ele é mais feio, ele é mais bonito, ele é mais gordo, ele é mais magro. Ele é dessa cor, não, ele é dessa cor. Você tirar da criança a percepção da diversidade humana, o quanto nós somos singulares perante os outros e quanto cada um de nós traz nossos valores. O outro é a construção do enfrentamento. A criança também saber lidar com a dor, saber lidar com o sofrimento, saber machucar o dedinho, saber ali se cortar, saber o que é. Ela conseguir perceber que ela é um ser sensível, que há uma sensibilidade nela, e é justamente a sensibilidade que ela vai atribuindo às suas próprias crenças, sua maneira de saber lidar com cada situação. E claro, ter pais ali que apoiam isso e que façam com que ela se sinta seguro para explorar o mundo e não que sufoque ela ou não que se ausente dela. E por fim, aqui outro ponto também nesse estudo que é muito legal, que entende essa condição do porquê nós de vez em quando cometemos esses desvios, é justamente a nossa motivação para sempre estar em ambientes onde a gente proporciona engajamento social, e isso é fundamental para a criança, principalmente quando ela chega ali nos 10, 11 anos de idade, que ela vai entrando ali na fase da adolescente. O que é adolescência? Adolescência é pegar essa criança e colocar em prática tudo que ela acha que ela aprendeu da vida. Então ela vai desafiar ela mesma e vai desafiar tudo que é à volta dela, justamente para pôr em prática aquele monstrinho, né? Eu sempre falo que um adolescente, aquilo são os hormônios explodindo dentro da pessoa, são músculos se formando, é um monte de desequilíbrio com equilíbrio, é um processo homeostático que cada hora vai para um lado, para o outro. E esse processo transformacional, literalmente transformacional, ali começa a teoria da mente, ou seja, ali começa a primeira formação dessa parte da nossa pré-frontal, onde a gente consegue construir a capacidade de ter empatia, ou seja, tudo é um processo de provação. E a adolescência, quando a criança ela tem uma infância saudável, ela consegue colocar na adolescência as piores práticas, entre aspas, para os pais, porque ela realmente quer explorar o mundo, e esse explorar o mundo que é o ápice de formar um adulto maduro, um adulto conciso e responsável consigo mesmo. Então perceba que é um processo evolutivo que todos nós passamos. E é claro que tudo que eu estou falando aqui é o mundo ideal, e nós não vivemos no mundo ideal, e praticamente 50% do que eu falei aqui é capaz que a gente tenha sido ali um pouco, a gente não atingiu esse ápice que a gente entende que
foi necessário e não foi tão muito bem atendido, e é por isso que nós cometemos esses nossos equívocos na nossa vida, porque nós somos seres imperfeitos, e esse processo, se não foi quando criança, então quando adulto a gente vai pôr em prática para a gente aprender a lidar com o mundo. E é claro que isso é um processo evolutivo. Então por isso que eu falo, quando olhar para nós e fazer essa crítica, essa autocrítica sobre nós, a gente tem que perceber que é um processo. Tem pessoas que foi um pouquinho mais adiante, outras não, e cada um está na sua velocidade, cada um está percebendo o mundo de uma maneira, está estruturando o mundo de uma maneira, mas o objetivo é igual para todos, nos tornarmos pessoas melhores. E essa é a ideia do processo, de a gente entender que é um processo evolutivo. Ah, é um processo que é um erro, é um equívoco nosso? Claro que é. Fazemos isso? Fazemos. Somos seres, enfim. Mas isso não pode se tornar justificativa de a gente ser pessoas imorais, pessoas que não têm a capacidade de perceber ou de lidar com os próprios princípios morais diante de uma condição ética, de coletividade, conviver com os outros. Bom, no fundo de tudo isso, está o medo. Ou seja, na verdade, toda essa proteção, culpar os outros, direcionar para o outro, se esquivar das suas responsabilidades, das suas escolhas, tudo isso tem a ver com medo. Por que o medo? Porque é uma sensação que todos nós, seres humanos, têm em comum. A gente acha que as pessoas vão olhar em nós aquilo que nós temos de mais fraco, aquilo que a gente acha que tem de fraco, que acha que aquilo vai impactar na nossa imagem, que vai prejudicar a maneira com que os outros vão atribuir nós os reconhecimentos que a gente quer. Ou seja, a gente sempre fica nesse mundo alienante, se preocupado em nos proteger daquilo que a gente acha que é frágil. E na verdade a outra pessoa está pouco se importando com isso, em grande parte, na maioria das vezes, se é um ser humano que realmente importa ou tem algum respeito por você, isso é o que menos. Ele não está procurando seus defeitos, ele está procurando a pessoa que você naturalmente é, por aquilo que é, pelo seu intelecto, pelo modo de você lidar com ela, pelo respeito, pelo carinho, pelo abraço amigo, pelos momentos de empatia. E é isso que a pessoa procura no outro. São os valores, princípios e aquilo que atribui uma relação saudável. Uma relação, ela é feita, nenhuma relação se dá por se dar. Eu falo isso lá no vídeo 118 ou 119. Toda relação que acontece, ela acontece por algum motivo, ela se dá por algum motivo. E o que as pessoas procuram no outro, na verdade, é encontrar nela algo que possa agregar um segundo a mais de saber, de prazer, de intelecto, de conhecimento, de sabedoria, de carinho, enfim, é um conjunto ali de atributos que se dá numa relação, que é o que importa. Ninguém começa uma relação procurando no outro o seu pior. Ah, eu vou descobrir por que você é assim, eu vou descobrir porque você é fraco, eu vou descobrir que você... Ninguém faz isso, a não ser pessoas que são meio fora da realidade. Então, por isso que, desculpa, que fez barulho na porta, tá? Assustei. Então, é por isso que a gente meio que tem que, de vez em quando, fazer essa autocrítica e perceber o quanto nós estamos no dia a dia procurando mecanismos de fugir da nossa responsabilidade. Porque isso é uma forma de nós sabermos olhar para nós e falar, opa, por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo dentro de mim que me deixe seguro? Por que eu não consigo olhar para mim e falar, não, fui eu mesmo, errei, vou fazer o quê? Eu fiz por querer? Não fiz, mas faltou aí algo em mim de fazer uma escolha melhor. E a hora que a gente percebe isso, que é realmente o que vai de alguma maneira agregar algo a mais em nós para nos tornarmos corriqueiramente pessoas melhores. E quanto mais a gente for assumindo isso, claro, mais a gente vai aprendendo a lidar com a própria vida e se tornando mais resiliente e saber olhar para os problemas de uma maneira diferente do que a gente hoje percebe. E isso é um processo evolutivo. Por isso que eu falo e deixo muito claro, tirando ali as pessoas que têm problemas, desvios comportamentais, essa questão de muitas vezes a gente querer jogar as coisas para frente e não assumir isso, muitas vezes é um mecanismo de defesa nosso profundo. E a gente tem que entender, se defender do que e por quê. Essa autocrítica, essa autoanálise que a gente faz, é por isso a provocação desse vídeo hoje, é entender o que a gente está se defendendo, o que a gente acha que está se defendendo. E a única maneira, e a única pessoa a responder a isso é você mesmo, porque para conhecer isso em você, é você mesmo. O que você tem medo? O que te incomoda? O que você acha que te enfraquece? Qual é a imagem que você não quer que as outras pessoas vão descobrir de você? O que isso tem a ver? O que está por trás disso? E é claro que isso vai
de vez em quando nos remeter a insights lá quando era criança, lá quando a gente era criança para adolescência, aquela fasezinha mais infernal ali do momento das nossas vidas, né? Do momento da impaciência, da ansiedade de transformação. E é claro que a gente vai de vez em quando remeter a esses insights. Também é um recurso de saber lidar com tanto a liberação como a frustração. Ou seja, esse impacto de vez em quando jogar as coisas para fora também tem ali um recalque de que, poxa, eu sou livre, mas eu sou frustrado porque eu não consigo fazer algo melhor do que isso, ou algo maior, ou algo que de significado, eu sou sempre errando, ou seja, é uma maneira de você meio que perceber, mas por que eu tenho esse sentimento? O que está atribuindo isso a mim, que eu tento me esquivar daquilo que é meu, aquilo que é de responsabilidade, que pertence a mim? O que está levando isso? Que isso também tem a ver com a maneira com a qual nós analisamos os eventos da vida. É muito triste pessoas que tentam olhar para o seu mundo, para o seu universo, para o mundo que o trouxe até aqui com luzes coloridas e tentar esconder aquelas mais nebulosas. É muito triste isso, porque você nunca vai conseguir olhar para o mundo, para o mundo que você cria de maneira mais realista, de maneira mais transparente, de uma maneira que você possa enfrentar desafios, que você possa lutar com eles, que você possa ter mais coragem para ir muito mais além do que você é. E todos podemos isso, independente de qualquer coisa. Nós temos essa capacidade de superar nós. O problema é que se a gente ficar olhando de uma maneira, uma análise de eventos que a gente já viveu, sempre nesse modo de esquiva aqui, esquiva ali, sempre tentando olhar só as coisas coloridas da vida, nós vamos criando também um mundo fantasioso e que ele não existe. E quando tem problemas de verdade para a gente saber lidar, a gente passa a culpar, julgar, criticar os outros. E aí a gente sempre tem é o outro, é o outro, é o outro. Enfim, é uma maneira de você provar o quanto você é vazio de você mesmo. E a gente não pode se permitir isso. A gente não pode se dar o luxo de falar assim, não, deixa o outro se virar. Isso é um processo que fere todas as questões morais, é uma falta de sociabilidade, é uma falta de confiança em si mesmo, é um vazio de você com você mesmo, é uma baixa autoestima, é uma maneira de você mostrar que não tem condição de amar a você mesmo. E olha que coisa triste quando a gente fala isso. Eu não posso olhar para mim, eu não posso conversar comigo porque eu não gosto de mim, eu tenho medo do que eu sou, eu tenho medo do meu mundo. Cara, isso não é um mundo, isso não é uma realidade saudável. E é claro que se isso acontece é porque você está um pouco distante da sua realidade, da realidade de um mundo que realmente não sai da sua frente, um mundo onde existe suas ações, existem as reações do mundo e ainda existe o acaso. Olha que coisa maluca, por mais que a gente tente, o mundo ainda tem um acaso no meio ali que fala assim, meu, você fez tudo certo, mas eu tô afim de te sacanear e não vai dar certo. Olha que coisa mais maluca que acontece na vida. Ou seja, nós não temos controle do mundo. Então o objetivo é faça o seu melhor e assuma o que você faça. Se você fizer só essa parte, melhor você vai saber lidar com outro momento da vida e outro momento da vida. Isso vai engrandecendo a gente e nos enchendo de potência de agir. Bom, enfim. Outra questão que nos leva sobre isso aqui eu vou falar duas questões que talvez vocês nunca tenham ouvido. Uma, claro, eu acho que sim, que é a incapacidade que a gente tem de que nos incomoda profundamente, que é você fala assim, meu, eu não sou tão bom. Ou seja, você tem um olhar mais crítico de você e não conseguir e conseguir falar para assim, cara, eu tenho minhas limitações. Cara, eu consigo até aqui, mas ali para frente vai levar um tempinho aí, porque eu preciso rever alguns conceitos, algumas estratégias comigo mesmo para conseguir ir um pouco mais além. E é claro que isso é muito difícil, a gente olhar para nós e julgarmos nós mesmos. Então isso também é um processo natural, que é um processo de desenvolvimento. Por isso que eu falo, a gente tem que lidar com a realidade da vida. Agora, por fim, e aqui eu quero fechar essa ideia do porquê a gente tem essa condição de vez em quando culpar os outros, porque a gente comete esses equívocos de vez em quando na vida, por uma razão que talvez poucas pessoas falaram para você. Muitas vezes o conceito de culpar os outros, principalmente quando se dá em relação a dois, ela é motivada no início por erros, por equívocos, por imaturidade, por não saber lidar com as suas imperfeições, com as suas pequenezes, com as suas fraquezas. E claro que isso é parte natural do ser humano. O problema é
que isso pode gerar raiva, pode gerar estresse entre as pessoas. E a raiva, ela pode se tornar algo viciante. Então, às vezes, e por alguns motivos, você pode querer conduzir sempre a momentos de raiva para descontar nas outras pessoas. Então você faz isso em algum momento da sua vida e você passa a culpar o outro, a julgar o outro, a criticar o outro, a jogar para o outro aquilo que pertence a você, para que você consiga ali motivar a raiva, ou seja, a briga. Por que disso, Marcelo? Porque muitas vezes, quando a pessoa tem um desequilíbrio emocional, está passando por problemas emocionais, quando a gente explode, a gente sente prazer. E quando a gente volta dessa explosão, a gente sente aliviado. Então, pode ser isso. Já atendi pessoas, e falo isso justamente por causa disso, de pessoas que passam a tornar comum culpar o outro para provocar o outro para gerar raiva como uma maneira de fuga de si mesmo. É como se fosse uma droga estimulante para não ter que olhar para os seus problemas e ter artifícios dentro de si mesmo para se aliviar dele e conseguir ter fôlego para o outro dia, para outras questões, para outros problemas. Então a raiva também é parte desse processo de querer culpar, julgar os outros. Só que maluco isso, né? A nossa mente, ela tem vários artifícios para que a gente consiga lidar no dia a dia. Então, também é um processo de você fazer uma autoanálise, procurar você com você mesmo a lidar com isso. E como, Marcelo, eu posso trabalhar isso? E como eu realmente percebo que eu faço muito disso, eu tenho muito de culpar os outros, eu tenho muito, falta-me muitas vezes coragem de eu assumir os meus erros, eu sinto algo muito ruim dentro de mim quando estou nessa perspectiva e às vezes eu realmente procuro esse caminho mais fácil, esse caminho apequenado de jogar para frente e não encarar isso. Primeiro, traga como consciência que isso é um processo autodestrutivo, porque em algum momento você vai se autodestruir moralmente, você vai se apequenando ao ponto que em algum momento você vai estar tão vazio de você mesmo que o mundo vai perder o brilho. Então é um processo autodestrutivo. É um processo autodestrutivo que vai te levar para um processo solitário. Porque as pessoas que fazem parte do seu mundo deixam de acreditar em você. Essas pessoas deixam de ouvir você, deixam de fazer parte da sua vida. Porque ninguém aguenta isso. Ninguém suporta uma pessoa que se acovarda ou se esconde por trás daquilo que ela faz por ela mesma a partir de suas escolhas. Então tenha consciência disso, que isso é um processo primeiro solitário, autodestrutivo, apequenado, que só vai te trazer tristeza, angústia e desvalorização de si mesmo. Então não é algo bom, não tem nada de bom em fazer isso. Pelo contrário, é algo que vai te levar para o mundo completamente averso daquilo que foi um dia sua intenção de se sair por cima, de se sentir empoderado, de se sentir grande. Isso é totalmente contrário a essa intenção. E a primeira, se eu tivesse aqui que te falar por onde começar, a primeira condição, se autoaceite do jeito que é. A autoaceitação é a maneira de você falar assim, beleza, estou aqui, aceito aqui. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer daqui para frente? Para que eu possa minimizar esse tipo de recurso que eu uso como estratégia para tentar conseguir vivenciar um dia após o outro. Então, primeiro, tenha consciência que você faz isso. Segundo, aceite. Aceite isso. Aceite que é parte natural do ser humano. Há ali algumas questões que precisam ser trabalhadas, mas nada que te tira do percurso, do propósito, dos seus objetivos de vida. Aceite isso, olhe para você com carinho e comece a criar estratégias para que você deixe de se sentir culpado e passe a assumir as suas responsabilidades, porque essa é a intenção nossa. Quanto mais livres, mais responsáveis. Quanto mais responsáveis, mais empoderados somos. E essa é a proposta que, por fim, eu quero deixar aqui como aprendizado de toda essa estruturação que eu fiz para que você entenda esse conceito de culpar o outro, de por que de vez em quando a gente faz isso. Espero ter sido útil. O próximo vídeo vai ser um pouco polêmico, que eu vou deixar claro porque que não existe zona de conforto. Esse é o tema do próximo vídeo e eu convido vocês a assistirem. No mais, se gostou disso aqui, compartilhe,
deixe seus comentários. Se eu ajudei você de alguma forma, deixe nos comentários. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários. Escreva para mim, deixe seu like. Apresente esse vídeo por um colega que você acha que está precisando, que anda pisando na bola. Leva para ele essa ideia aqui, essa proposta, para entender um pouco mais sobre nós, com nós mesmos. E convido você, leia esse artigo que está lá no meu blog. Ele está bem completo e no final tem lá alguns exercícios. Vou até colocar aqui de novo. O nome do artigo é esse que aparece na tela, porque nossa mente sempre busca alguém para culpar pelo que acontece. Ele tem alguns exercícios no final ali bem bacanas para você ler. Ele também está em português, está em inglês e espanhol. Beleza, pessoal? Não deixe de me seguir nas redes sociais. É Marcelo de Souza _oficial. Lembrando sempre que Marcelo é com DZL e Souza com Z. Lá no Instagram, enfim, nas redes sociais, eu todos os dias coloco lá provocações comportamentais para você refletir com você mesmo. E no meu blog, principalmente, eu deixo artigos muito bem fundamentados, estruturados, vindo da ciência como deve ser, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês reflitam um pouco sobre esse tema e até amanhã no vídeo. Amanhã eu vou falar por que não existe zona de conforto. Um beijo, tchau, tchau.